Igreja linda, irmãos, eu venho com um abraço lindo, gigante da nossa igreja do Paraguai. Deus nos deu uma casa linda no 4º piso do Shopping Paris. Nós estamos nos reunindo lá no Paraguai. Você que é do Paraguai, você que tem família no Paraguai, você que ama a terra do Paraguai, você pode convidar os seus amigos, seus familiares, os seus amigos paraguaios, para que possam receber do mesmo amor que você tem recebido aqui nessa casa. Aliás, Deus está derramando uma porção especial naqueles cultos. A presença de Deus hoje de manhã foi tão forte, abraçando pessoas. Nicolas, vem cá. O Nicolas, de vez em quando vem um discípulo, acompanha, vai comigo lá. Conta aí o que você viu hoje lá na igreja do Paraguai. Hoje a presença foi muito forte. A presença de Deus desceu naquele lugar de maneira extraordinária. Houve cura, houve transformação naquele lugar. Pode não ter lotado a casa como no primeiro culto, mas o Senhor está fazendo um mover dele sobrenatural na cidade. Obrigado. Dá um aplauso ao Senhor pela vida do Nicolas. E um aplauso ainda maior pelos irmãos do Paraguai, por essa terra linda que nós amamos. Nandejara Tanderovassá. Glória a Deus. A gente carrega essa palavra, não é de hoje, são anos orando por essa nação. E toda palavra que Deus te dá, você precisa escrever. Escreva as palavras que Deus te dá. Sabe por que a emoção passa? Você se esquece dos sonhos que você tem, que Deus te dá. Você muitas vezes se esquece de palavras e profecias que Deus te dá. Mas eu quero dizer que Abacuque capítulo 2 fala assim: escreva a visão, para que até aquele que está passando correndo possa ler, porque a visão pode tardar, mas se cumprirá. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Você perdeu a oportunidade de dar um glória. Você perdeu a oportunidade de louvar o Senhor, porque quando Deus fala, você precisa corresponder. Amém, igreja? Amém. Então vou falar de novo, vou dar uma outra oportunidade para você. Amém? Então, você precisa escrever as palavras que Deus fala, porque a visão pode tardar, mas ela se cumprirá. Amém? Amém? Então, irmãos, passaram 8 anos. A gente podia ter entrado no Paraguai, na nossa força? Podia. Mas não é muito mais lindo a história que Deus escreve, quando Deus pega a dona do shopping e fala assim: olha, eu quero dar para vocês um lugar. Fala aí para mim se isso não é história de livro, irmãos. Pois é, Deus está escrevendo uma história muito melhor do que aquela que você pode escrever na força do seu braço. Então, confie no Senhor, continue caminhando, continue crendo, amém? Porque Deus honra gente de fé. Quando eu estava falando para as pessoas assim, ó, Deus vai dar um espaço para a gente, lá no Shopping Paris. Eu não sei se o pessoal por dentro fala, esse pastor é meio doido, né? Pois é, e aí o pessoal começou a procurar, né, Leandro? Procurava imóvel para um lado, procurava imóvel para o outro. E não é que eu não queria ir para esse lugar, é que eu tinha uma firme convicção de que eu ouvia a voz do Senhor me falando: eu vou dar para vocês um espaço ali dentro. Amém. E foi muito melhor do que eu imaginava. E está só começando. Amém. Se prepara, Love Church. Se prepara para uma estação de milagres. Se prepara para uma estação de abundância. Se prepare para uma estação do sobrenatural. Nós veremos com os nossos olhos os milagres mais insanos. Nós veremos os milagres mais incríveis. Aqueles que deixam o médico de boca aberta. Obrigado por esses 2 améns e 3 aleluias. Essa igreja é cheia de fé, gente. É impressionante. Impressionante.
Sabe, irmãos? Aí você vai falar assim: ai, pastor, eu sou cheio de fé dentro de mim, eu não tenho que expressar. Cabeção, vou falar mesmo, cabeção, cabeçuda. Você não entende que a fé sem obras é morta? A fé demanda atitude, a fé demanda ação. Se eu creio, eu ajo conforme a convicção que está queimando dentro do meu peito. Amém? Amém? Eu não posso ficar inerte, sem responder de acordo com aquilo que Deus está falando. É por isso que nós encorajamos você, sim, a glorificar, sim, a responder. Por quê? É uma forma de dizer: amém, pastor, eu creio nessa palavra, nós vamos. Ué? Meu Deus do céu. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se eu quisesse pregar para gente quieto, eu ia lá no cemitério. Lá ninguém dá amém, lá ninguém dá glória. E se você não sabe, na minha história, eu já preguei num cemitério. Eu estava lá na Inglaterra, e eu num cemitério comecei, Deus me falou para eu começar a orar, e eu comecei a orar. Você vai falar que eu sou meio doido, né? Eu não sou meio, não, eu sou totalmente louco por Jesus. Amém? E se os mortos não levantaram, eu não sei, mas eu sei que eu preguei aos ares daquela cidade. Eu sei que eu falei com ousadia naquele lugar, mas ninguém levantou para dizer amém, irmãos. Impressionante. Eu estava orando: Senhor, que levante alguém aqui para dizer amém. E aí, se fosse você, né, você ia sair correndo, né, irmão? Quando alguém fala assim, amém, eu falei assim, misericórdia, Jesus. Mas nós cremos e por isso nós agimos. Então se prepare para você reagir conforme a fé que está queimando no teu peito. Amém. Glória a Deus. Irmãos, lá no Paraguai, Deus nos deu uma palavra. Aliás, eu estava orando por essa palavra, e o Senhor não me deu ela até as 2 da manhã ontem. Eu estava acordado pedindo a Deus essa palavra, e aí eu dormi. Aí quando foi 3 da manhã, o Senhor me acordou. Eu falei: mas podia ter acordado antes? Quer dizer, não podia ter dado a palavra antes para eu dormir direto? E o Senhor me acordou com essa palavra, e eu pensei que era só para o Paraguai, mas eu vou compartilhar de uma forma diferente, porque aqui o Senhor me deu uma outra instrução, e eu vou seguir a voz do Espírito Santo. Amém? Amém? Eu não quero pregar uma mensagem pronta, um sermão pronto. Eu quero ouvir o Espírito Santo e falar aquilo que Ele está falando. Amém? Amém? Então hoje de manhã, a pastora esteve compartilhando. Aliás, se você é mamãe, está aqui nesse lugar, eu quero honrar você, primeiro através da pessoa da minha mãe, Dona Rogéria. Por favor, se coloca de pé. Mamãe, feliz Dia das Mães para você e para todas as mamães que estão aqui presentes. Se você é mamãe, se coloca de pé com a minha mamãe. Nós queremos honrar você que é mamãe. Sabe, todos nós viemos de um lugar, e esse lugar se chama o ventre materno. O ventre materno foi a casinha que Deus escolheu para gerar cada um de nós aqui. Todos nós, sem exceção, viemos de uma mãe, viemos de um pai. Ninguém vem do nada. É por isso que a palavra fala, e o primeiro mandamento com promessa é: honra ao teu pai e à tua mãe. E honrar não é somente dar o perfume, não é somente para pagar um almoço, mas honrar é fazer caso da voz. Honrar é dar aquilo que a pessoa deseja receber. Por isso, filhos, honrem os seus pais, para que sejam longos os seus dias na terra, e para que tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te deu. Longevidade e prosperidade vem da honra. Por isso, nós honramos com um aplauso a todas as mamães aqui presentes. Feliz Dia das Mães! Ei, mamãe, feliz Dia das Mães! Faz um favor para mim, dá um abraço aí nessa mamãe aí que está perto de você. Eu queria abraçar todas as mamães, mas me ajuda aí você que está pertinho, dá um abraço nessas mães lindas. Aleluia. Obrigado, príncipe. Ainda aquela ali, tá?
Glória a Deus. Nós precisamos aprender dos exemplos que recebemos. Sabe, eu tenho aprendido muito. Aprendi muito da minha mãe. Eu perdi meu pai aos 7 anos de idade. E eu tive pai e mãe na mesma pessoa. Minha mãe tinha que se desdobrar. Ela fazia de tudo para me criar. Eu aprendi muito da minha mãe. Eu não gostava de ir ao curso de inglês no sábado. Inclusive nós temos aulas de inglês ao sábado. Você que não gosta de acordar de manhã no sábado, tá aí uma boa desculpa para você deixar a preguiça e investir em você e aprender inglês. Aqui nós temos a Jet School of English e você pode aprender inglês. Afinal de contas, você precisa pelo menos aprender a pronunciar o nome da sua igreja, né? Não é Love Church, não é Love Xuxa, é Love Church. Então, se você não aprender nada aqui, pelo menos em inglês você vai aprender. Não, estou brincando, gente. É óbvio que aqui você vai aprender muito da palavra do Senhor. Porque vem dias, Amós capítulo 8, verso 11 diz: vem dias que haverá fome, não de pão, mas haverá fome da palavra do Senhor. E esses dias são hoje. Dias onde você tem muita informação, mas pouca revelação. Tem muito falatório, muito achismo, muito teólogo de botequim, muita coisa que está acontecendo na internet que você ouve falar, muita opinião escatológica que toma cuidado. Mas eu vejo que nós precisamos honrar, e honrar é aprender, é ouvir, é obedecer. E eu aprendi muito da minha mãe. E uma das coisas que eu aprendi da minha mãe, uma mulher de honra, uma mulher que se esforçou, que enfrentou depressão na morte do meu pai e que tinha que seguir a vida, mesmo com a dor de ter perdido seu marido e ter que levar tudo nas costas. Mas Deus é o Deus que jamais abandona alguém que crê nele. Deus não abandonou o Agar no deserto, e Deus não abandonou a gente quando a gente perdeu o nosso chão. E Deus não te abandona quando você passa crises e dificuldades. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele jamais prometeu que você não ia sofrer, mas Ele disse que no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, saiba de uma coisa, não é que você não vai ter sofrimento ou dificuldade, mas Ele estará todos os dias da sua vida contigo, pegando na sua mão e não vai te abandonar. E o mesmo que começou a boa obra vai terminar na sua vida. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Amém. E você somente creia, continue caminhando, mesmo não entendendo, continue caminhando, continue semeando. Salmo 126 fala: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo começa no versículo 1 dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos espirituais. Só que lá no final, ele conta um segredo que é fundamental. Todo mundo quer que as nações falem: uau, olha o que Deus fez na vida da Maria, olha o que Deus fez na vida do José e da Laura e do Tito, olha o que Deus fez na vida da Rogéria, olha o que Deus fez na vida da Estela. Todo mundo quer contar que algo bom aconteceu. É ou não é verdade? Não é verdade? Não é assim? Queremos dar testemunho, queremos contar. Todo mundo gosta de postar uma foto de sucesso no Instagram, é ou não é verdade? Não é? Olha só, olha que Deus fez. Meu Deus, Mykonos, Grécia, uau, Europa, uau, né? Todo mundo gosta. Mas existe um processo, fala comigo aí, um processo. E lá no final ele fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegremente, trazendo a sua colheita. Sim, as nações dirão: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mas para aqueles que no dia da lágrima, no dia da dor, eles não deixaram de trabalhar, eles não deixaram de semear, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando. Irmãos, quando a gente está chorando, a gente não quer trabalhar. Quando a gente está chorando, a gente não quer ver ninguém. É ou não é verdade? Já viu gente que chora no canto para não borrar a maquiagem? Por quê? Você não quer mostrar para ninguém a sua fraqueza. Você não quer mostrar para ninguém que você não está aguentando. Mas a Bíblia está falando: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegremente, trazendo a sua colheita. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o teu processo, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei o tamanho do seu problema, mas não fica falando para Deus o tamanho do seu problema. Fala para o teu problema o tamanho do teu Deus. Amém? Começa a falar para Cris: ei Cris, ei Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os meus pés. Shomer Israel lo rishon. Pois o guarda de Israel não dorme. Amém. O guarda de Israel não dorme. Amém. Você já viu um negócio chamado Iron Dome, que tem lá em Israel? Um sistema antimíssil. Deus é muito mais preciso do que aquele sistema. Ele não dorme. Todos os mísseis, todas as setas inflamadas de Satanás, tudo aquilo que vem contra você, todas as setas e armas forjadas contra você não prosperam, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, hoje eu estou em Salmo, gente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você pode descansar à sombra daquele que te guarda. Ele não dorme, ele não dorme, ele é um poderoso guerreiro, implacável, e que defende o seu rebanho. Aleluia. Eu não vou pregar sobre isso, irmãos, mas o Espírito Santo está movendo aqui. Eu estou nesse rio, eu estou nesse mover. Amém? Aleluia. Eu quero fluir com o Espírito Santo, eu quero ir nesse mover, irmãos. Eu não quero ser uma igreja engessada, eu não quero ser uma igreja toda correta, toda, sabe, politicamente correta, mas sem a presença. Você entende? A igreja tecnicamente perfeita, mas não tem vida nela. Eu não quero ser esse tipo de igreja. O sermão é tecnicamente perfeito, o louvor é tecnicamente perfeito, não tem um erro na igreja, a igreja é perfeita. Eu já fui em igrejas assim, irmão, parecia que eu estava, sei lá, num programa de televisão, e tudo funcionava, tudo era perfeito, só tinha um problema: Deus não estava ali. Coisa horrorosa, gente. Que coisa horrorosa é você chegar como igreja, ouvir um profeta, porque nem a voz de Jesus essa igreja está ouvindo. Tem que chamar um amigo dele, um João da vida, para falar assim: ó, fala para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe qual é a tristeza desse versículo? É que Jesus está falando a um profeta, a um amigo dele, para avisar a igreja que ele ficou do lado de fora e trancaram a porta. Eu não quero ser esse tipo de igreja. Eu não quero ser o tipo de igreja que o culto está acontecendo, está tudo acontecendo e ninguém se importa com Jesus. Ninguém se importa com a presença. O temor do Senhor acabou. A palavra fala que o princípio
da sabedoria é o temor do Senhor. A palavra fala que a sabedoria vem acompanhado, junto com a sabedoria vem riquezas, honra. Amém? Todo mundo quer, irmãos. Se você falar que não, franciscano, vou pegar você, tá? Porque a gente às vezes paga de santarrão, hipócrita, mas todo mundo aqui gostaria de receber riquezas e honra, ou não? Ah, não quer não, né, irmão? Você não quer, riqueza não... Vou te dar um par de sandália havaiana para você ficar andando pela rua, agora com um manto de voto de pobreza. Nós não somos chamados a isso não. Você é um filho, uma filha de Deus. Deus chamou você para caminhar em abundância. E não é pecado ter riquezas, não é pecado ter dinheiro. Nós viemos de uma doutrina, de uma teologia demoníaca, que quer oprimir as pessoas com espírito de miséria. E eu quero dizer para você, eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Entende? Eu não creio nessa teologia, mas eu creio que o meu Deus é um Deus abundante. E quando Ele chega em um lugar, Ele transforma a realidade social. Ele transforma, Ele dá um upgrade na sua vida. Se você era obedece, hein? Se você era uma pessoa que estava vivendo em estado de miséria, quando Jesus chega na sua vida, o Senhor te dá inteligência para empreender, o Senhor te dá sabedoria para fazer negócios. Obrigado por esses 2 améns, esses 3 aleluias de uma igreja que vai romper, irmãos. Vai romper padrões de miséria, vai romper espírito de miséria, espírito de escassez, porque isso Deus não tem para você. A palavra fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Eu gosto de ler esse versículo porque a gente sempre para e não lê o texto completo. E a gente podia encerrar a história aqui: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, porque a história também não terminou na sexta-feira. A morte veio na sexta, Jesus venceu a morte, no sábado Ele desceu ao Hades, Ele tomou as chaves da morte do inferno, e num domingo como esse, Ele ressuscitou. Amém? Então ali também o texto não para, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. No mesmo lugar onde existe o veneno também está o antídoto. E João 10:10, parte B, fala: mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E é isso que Deus quer quebrar hoje, essa mentalidade religiosa, e o Senhor começar a restaurar os princípios do reino de Deus, primeiro na igreja, depois na cidade, depois na nação, depois em nações, porque é para isso que nós existimos como igreja. Existimos para amar a Deus de todo o nosso coração, para servir pessoas, para impactar cidades, transformar cidades, nações, para a glória de Deus. Para isso nós existimos. E aqui eu quero continuar na história que o meu amado José começou a ler. Quero que você abra comigo em Lucas capítulo 7. Quando ele começou a ler o texto, o Senhor me confirmou o que eu tinha que falar. Então Lucas capítulo 7, verso 36. Aos teus pés estou, Jesus. Libero o meu perfume diante de ti. Recebe a minha adoração, Jesus. Sabe, o culto é o encontro do noivo com a noiva, do pai com seus filhos. E o Senhor está reestruturando a nossa mentalidade de culto. O Senhor está
reformando o nosso culto, reformando a nossa mente. Amém. Não se conforme com esse mundo. Sabe, a gente começou a importar o padrão do mundo para a igreja, e o padrão de culto virou um show, o padrão de culto virou uma performance. Se tem luzes, se tem fumaça, se tem som alto, tem presença de Deus. Irmãos, Deus se move no silêncio. Amém. Deus se move não somente no terremoto, mas também na brisa. E a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir Deus em todos os detalhes. Nós não podemos perder o nosso fio profético como igreja. Nós precisamos ouvir a voz. Antes de ser Love Church, nós precisamos ser a igreja que ouve. Porque o primeiro mandamento não é amar. Vocês já aprenderam isso. Que isso, pastor? Que heresia? Não é heresia não. É só você ler o texto na ordem. Jesus, ele recitou os textos da Torá. Então, quando perguntaram para ele qual é o maior dos mandamentos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus era um rabi, Jesus era um mestre. Ele somente classificou os 10 mandamentos em mandamentos que são direcionados a Deus. Não terás falsos deuses, exemplo, correto? Mas não matarás não é para Deus, porque ninguém mata Deus, entende? Então, adultério, entende? São mandamentos direcionados ao próximo. Então os 10 mandamentos são divididos entre mandamentos sobre Deus e mandamentos sobre o próximo. Jesus nada mais fez do que classificar os mandamentos, a lei, em 2 etapas: amar a Deus e amar pessoas. Porém, em Deuteronômio capítulo 6, você vai perceber que antes de amar, ele fala: Shema Israel, ouça Israel. Então ele fala: teu Deus é único, Adonai Echad. Então ele diz ali: portanto, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, antes de amar, ele está falando: ouça. E a gente tem aprendido isso, que no amor, no relacionamento, as pessoas, antes de deixar de amar, elas deixaram de ouvir um ao outro. Quando eu perco a habilidade de ouvir um ao outro, eu perco a habilidade de interagir, portanto de amar. Portanto, antes de ser a igreja do amor, nós precisamos ser a igreja que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E assim a gente vai manter o nosso amor aceso, porque estamos fazendo caso da voz, porque estamos ouvindo o que o Espírito Santo está falando. Nós precisamos ser uma igreja profética. E ser uma igreja profética não é aquela que fica adivinhando o CPF e RG dos outros. Nada contra a palavra de ciência. Mas igreja profética é aquela que leva o povo à aliança. Os verdadeiros profetas eram amigos de Deus, que sempre traziam a Israel quando ela se desviava, e falava assim: Israel, volta para o Senhor, volta para o Criador. Esses são os verdadeiros profetas, são aqueles que guardam a aliança, são os amigos de Deus, que odeiam o mal, porque a palavra fala que o temor do Senhor é odiar o mal. Credo, pastor, achei que aqui era a igreja do amor. Sim, irmãos, somos a igreja do amor, e eu disse semana passada, somos a igreja do amor, portanto não somos a igreja da permissividade, porque João diz o quê? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e ele será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. A ele quem? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse quem? O que tem os mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, ser Love Church é amar a Deus, e quem ama a Deus ama a palavra dele. E não é guardar a palavra na sua escrivaninha, no seu armário,
Não é esse tipo de guardar do português, é o guardar de memorizar, é o guardar de colocar, entesourar, de guardar em um lugar de honra. Por isso Jesus guardava a palavra, porque Ele mesmo é a palavra. E como nós vencemos o pecado, como um jovem vai conseguir vencer a batalha do pecado, como você casado vai vencer a batalha do pecado que te assedia, como você vai vencer isso? A palavra, guardei a tua palavra no meu, coloca a mão aí no teu coração. Errou, viu? Aonde é o coração? Pensamentos, sentimentos e emoções. Amém? Coração não é só isso que bombeia sangue não no teu corpo. Coração é a tua mente. Por isso, guardar é decorar, saber decoração. Por isso, quando eu guardo e memorizo a palavra, eu estou me munindo de ferramentas e armas para o dia mau. Porque tem o dia da batalha, tem o dia do confronto. E no dia do confronto, não vai ser sal grosso que vai resolver seu problema, irmão. Não vai ser copo com água que vai resolver seu problema. Diabo não tem medo de alho. Diabo não tem medo de Bíblia. Ele tem medo de quem vive a Bíblia, de quem pratica a palavra. Você precisa ter a palavra, amar a palavra, memorizar a palavra, estudar a palavra, até você se transformar na palavra encarnada, ambulante. Irmãos, eu conheço alguns versículos, mas eu quero conhecer mais. Eu quero memorizar mais essa palavra, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu quero. Existe algo que chama a plasticidade do teu cérebro. Você precisa desenvolver o seu cérebro. Cuidado com isso aqui está emburrecendo povos, uma geração. Deveria ser o contrário, né? Tanta tecnologia, mas as pessoas estão ficando com o cérebro apodrecido, brain rot. Então, vou dar uma dica para você: mergulha nesse livro, você não vai se arrepender. Amém. Come esse livro, devora ele, porque isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar a história da sua família, isso vai mudar a história das suas gerações. Ama essa palavra. Bom, vamos ler o que está em Lucas capítulo 7, verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vou falar de novo. Uma mulher da cidade, uma pecadora. O texto não fala que tipo de pecado ela tinha, se ela era prostituta, se ela era adúltera, mas é algo nessa linha, irmãos. Quando a Bíblia falava mulher pecadora, era algo nessa linha. Nós não sabemos exatamente, precisamente, o que de fato era o seu pecado. Algumas pessoas tentam forçar a barra do texto de João 8, da mulher pega em flagrante adultério. A Bíblia não me dá parâmetros para eu colocar a mesma mulher nas duas histórias, mas pode ser uma mulher que foi pega em flagrante adultério, talvez não a mesma. A gente pode conjecturar muitas coisas aqui, mas era uma mulher dessa cidade, pecadora, sabendo que ele quem? Ele quem? O Nazareno. Ele quem? O cheiroso. Conhece ele? Jesus de Nazaré, nosso lindão, nosso amado. Ele estava sentado à mesa na casa do fariseu. Peraí. Jesus estava na casa do fariseu. Irmãos, se isso fosse mais ou menos na época de ano 2022, né, eleições, não foi? Era mais ou menos
você pegar, não sei, um amigo seu bolsonarista, pegar uma foto dele jantando na casa do Lula. Que você ia falar? Ou o contrário, não é? Um ali do PT jantando na casa do Bolsonaro. Que absurdo. Jesus gosta de quem você não gosta. E aqui eu começo a primeira lição, porque a gente quer fazer o nosso clube, aonde só senta na mesa quem eu gosto. Mas o reino de Deus não é a tua mesa. Oi? Vou falar de novo. O reino de Deus não é o teu clube. Oi? Vou falar de novo. A igreja não é um clube que só entra quem você gosta. Aqui nós vamos receber pessoas que em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda. Não vai entortar o nariz para uma pessoa que chegou aqui e que não está vestida de acordo com o seu padrão de santidade. Porque o teu padrão de santidade é um trapo de imundícia. Você se acha melhor do que uma prostituta? Você se acha melhor do que um transexual? Mas essa história vai mostrar que não tem diferença entre o tamanho da tua culpa e o tamanho da culpa dele ou dela. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Bom, e o texto continua falando, levou um vaso de alabastro. Eu vou parar um pouquinho aqui nessa história, nessa parte. Naquela época, o que eu posso usar aqui? Bom, imagina esse aqui tá bom, gostei. Tá. Imagina aqui essa bolsinha. E o que naquela época se fazia? Não tinha Instagram, gente. Não tinha WhatsApp. Sabe aquele WhatsApp Business? Não tinha. Então uma prostituta, naquela época, para ela poder fazer o nome dela conhecido, ou fazer, tem serviço aqui nessa área, para ela divulgar o serviço dela, o que ela fazia? Repara, não tinha negócio de algoritmo, nada disso. Vou impulsionar meu post. Não tinha nada disso, gente. Então, ela tinha um colar. E nesse colar tinha um pequeno frasco de alabastro. E ali tinha um perfume caríssimo. Essa pedra alabastro era uma pedra caríssima. Ou seja, era uma obra de arte. Era uma joia. Aquilo valia muito dinheiro. E dentro daquele vaso, ela destapava o perfume. Ela ia para a esquina. E o vento levava o perfume dela. E os homens que estavam ali perto começavam a sentir o cheiro do perfume. E eles já ficavam tudo oriçados. Falaram, opa, tem mulher no pedaço aqui. Então isso era o mecanismo dela de divulgação do seu trabalho. Ela vivia daquilo. Por isso eu começo a me aproximar da teoria de que essa mulher, quando fala mulher pecadora, vaso de alabastro, eu começo a ligar os pontos, eu começo a ver que essa mulher, de repente ela tinha o que a gente chama da profissão mais antiga do mundo. Talvez, se ela vivesse hoje, o pessoal ia falar que ela era do job. Ela era talvez uma pessoa que viveu se deitando com outros homens, se foi paga ou não por isso. Ela era uma mulher pecadora. Mas no verso 38 ele fala, e estando por detrás aos seus pés, chorando. E é importante frisar isso aqui, estando por detrás, aquela mesa da ceia que está todos os apóstolos sentadinhos, bonitinhos, já viu? Né? Tudo assim, um do lado do outro. Aquilo não existe, irmãos.
Aquela foto não existe. Não era assim que se comia na época. Então, as pessoas tinham o costume de sentar na mesa, e a mesa era baixa, não tinham cadeiras, e os pés ficavam para trás, porque os pés eram imundos. As pessoas caminhavam na rua, e então quando você chegava numa casa, o que faziam? Existia um anfitrião, existia um escravo, o menor da casa, um estrangeiro. Vamos pegar aqui o Nicolas, aqui, vem cá, Nicolas. Eu gosto do Nicolas, né? Então tinha um escravo estrangeiro, a cara de estrangeiro que ele tem. Vem cá, Nicolas. Então ficava na entrada da casa, fica aí ajoelhado, meu filho. Aí, pronto. Aí, o que ele tinha lá? Ele tinha uma bacia de água, então chegava alguém. E naquela época, ninguém usava tênis pé baruel, não tinha talco, né? Era aquela sandália que ficava aqui, irmão, nem vou ficar descrevendo, mas já deu para sentir o cheiro, né? Aquele negócio de pisar nas fezes dos cavalos, dos animais, e o pé todo sujo. E qual era o protocolo? Você, como bom anfitrião, você tinha que receber essa pessoa, e como você recebia com ósculo. Então chegava, vem cá, pastor Garcia, né? Vai ganhar um beijinho hoje. Então, calma. Ai, Jesus. Tudo pelo reino de Deus, vai. Senhor, se possível for, faça de mim esse cálice. Ai, Jesus. Mas quando chegava alguém, algum convidado, e por exemplo, se essa pessoa era um rabi, alguém honrado, o anfitrião, ele beijava a mão, dizendo, você é superior. Isso era um código para você honrar a pessoa. Mas se era uma pessoa igual a você, você vinha e dava, bom, dava um ósculo. Por isso que a Bíblia fala para nós, como cristãos, nos saudar com o ósculo santo, que não é óculos, não, é ósculo. Ok? Tem gente que vai começar a procurar o óculos santo ali aonde. Ósculo, beijo. Os argentinos sabem muito bem como é que é isso, né? Eu, quando morava na Argentina, vinha aqueles irmãos barbudos, assim, dava aqueles beijos, assim. Falei, glória a Deus, né, irmão? São as culturas, né? Vai lá no Leandro, olha ali, ó, o Leandro ali, ó. Bom, então para você se saudar, mas se você fosse um romano, como é que você se cumprimentava alguém? Como um centurião fazia, como um romano, um cidadão romano. Eles apertavam a mão. Isso era uma forma de dizer, eu sou romano. Mas se você fosse cristão e não negasse a Cristo, a instrução era, você não vai se saudar como os romanos, você vai se saudar com o ósculo santo. E então, Jesus chega naquela festa, ninguém lava os seus pés, ninguém sauda ele com um beijo, ninguém honra ele como um mestre, mas ele entra e passa desapercebido naquela festa, naquele culto, aonde a presença de Jesus não é honrada, aonde não tem mais temor da santidade de Deus, aonde as pessoas vivem um teatro evangélico. Mas Jesus não deixa de entrar na casa do fariseu. E ele entra naquela casa. E uma mulher, fala comigo, uma mulher. Irmãos, nós precisamos fortalecer as mulheres da igreja. Porque uma igreja forte é uma igreja com mulheres fortes. Homens fortes não têm medo de terem mulheres fortes ao seu lado. Homens fortes, eles fazem uma plataforma para que as mulheres possam brilhar. E é isso que nós precisamos aprender. Jesus exaltou a igreja, fez a igreja que era maltrapilha se tornar uma mulher gloriosa, uma mulher sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja em que as nações se curvam diante dela.
E assim nós precisamos, maridos. Amanhã nós temos Alphaman. Se você quer participar, fala com o pastor Garcia. Ainda tem oportunidade para você. Essa semana nós vamos subir a montanha, mas nós temos investido em homens de uma forma constante, todos os meses. E a montanha é importante sim, mas não substitui o discipulado. Aliás, uma lacuna desse movimento é justamente o discipulado. E nós temos no Alphaman um grupo de discipulado forte, de homens. Por isso, venha participar conosco. Não caminhe sozinho. Você sozinho é uma presa fácil. Obrigado. Dá um aplauso aí para os nossos atores. Então você já entenderam o quadro? Jesus entrou na casa do fariseu e ele está com os pés para trás, e uma mulher pecadora se aproxima e ela começa a chorar. E eu quero dizer algo para você: não vai haver avivamento, não vai haver glória de Deus se não houver lágrimas. As lágrimas são as sementes do avivamento. Amém. Eu quero ver um avivamento varrer a nação brasileira. Eu quero ver um avivamento varrendo nações, varrendo o Paraguai, a Argentina, varrendo os Estados Unidos, a Inglaterra e tantos outros países, a África, continentes sendo tocados, a Oceania sendo tocada, o Oriente Médio sendo tocado, a Ásia sendo tocada, irmãos, a Europa, as Américas. Eu vejo a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. A terra está cheia da glória de Deus. Ela só precisa agora receber o conhecimento da glória. O conhecimento da glória. Dar a conhecer a glória de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos voltar a ter temor na casa de Deus. E esse texto, ele vai muito pontualmente chegar nesse ponto, e ele fala, estando por detrás, verso 38, aos seus pés chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Eu não sei se você já foi num casamento chique desses aí que tem massagem no pé, irmãos, quando né? Rapaz, o negócio está ficando cada vez mais moderno. Na minha época de casamento não tinha essa bênção toda não. Mas talvez você tenha ido num spa ou numa pedicure, né? Você que é mulher, né? Espero que você, varão, aí não, né? Toma cuidado, hein, querido. Mas, né? Deixa pra lá, vai. Mas eu não sei se alguma vez você já recebeu uma boa massagem nos pés. Mas, irmãos, o negócio você toca o céu. É uma coisa assim que parece que tem todas as terminações do seu corpo ali no seu pé, e você relaxa de uma forma que você quase dorme. Os pés de Jesus estavam para trás da mesa, e essa mulher se aproxima e ela começa a regar os pés de Jesus com lágrimas. E eu fico imaginando o começo, devia ser uma lama, irmãos. Imagina, aquele pé que não foi lavado na entrada, com aquele cheirinho, misericórdia, é o pé de Jesus, mas irmãos, né? Até Jesus andou ali nas ruas de Jerusalém, e as lágrimas faziam aquele lodo, mas ela não parava de chorar, e com as suas lágrimas ela lavou os pés de Jesus, e com os seus cabelos, e o cabelo representa a glória da mulher. É importante frisar que na cultura daquela época, e até hoje você vai perceber que você tem amigas, né, árabes, e que elas cobrem o cabelo. Não sei se você já viu esse lenço que cobre o cabelo. Elas não têm a cultura de mostrar o cabelo delas, e eu vou falar para vocês, o cabelo não é maltratado não, tá? Não é aquele cabelo assim que, sabe, que a corda do espantalho, né? Que é o cabelo com o melhor shampoo, com o melhor creme, melhor tratamento capilar, cabelo escovado. Vocês mulheres sabem o que eu estou falando. Só que elas só mostram o cabelo para o marido.
Porque naquela cultura, hoje um pouco menos, mas naquela cultura era mais ou menos como uma mulher se despir na frente das pessoas. Nenhuma mulher hoje, num ambiente social, vai tirar a blusa na frente das pessoas aqui, é ou não é verdade? Mas era isso que provocava o escândalo daquela mulher, o que ela estava fazendo. Era totalmente awkward, era uma situação muito desconfortável. E então aquele fariseu, e eu gosto de mencionar isso, porque nesse texto ele fala que um dos fariseus promoveu um jantar, e esse fariseu chama Simão, mas em outro evangelho chama o Simão leproso. Então é o mesmo jantar, mas um fala Simão fariseu, o outro fala Simão leproso. E isso é um ponto muito importante, porque leproso não andava no meio das pessoas. E ele estava promovendo o jantar, e se ele falasse para alguém, se ele falasse para alguém que ele era leproso, irmãos, ninguém ia querer jantar ali. A vigilância sanitária aqui ia tocar na porta ali e ia fechar aquela festa. A cultura da cidade, existia uma cidade para os leprosos. Leproso ficava isolado, leproso era marginalizado, leproso era considerado alguém que vivia à margem da sociedade. Mas esse cara era um cara ilustre, que estava recebendo um monte de pessoas na sua casa, promovendo o jantar, mas ele era leproso. Só tem uma opção aqui: ninguém sabia que ele tinha lepra, ok? Porque se soubesse, ninguém estava nesse jantar. Então sabe o que esse cara era? Um hipócrita, um mentiroso, um ator. Ele fingia um personagem, mas de trás da sua armadura ilustre de fariseu, assim como o general Naamã, ele tinha uma lepra escondida dentro do glamour da sua função. E existem muitas pessoas que são pessoas na sociedade, pessoas notórias, pessoas requintadas, pessoas nobres, mas que o interior dela é pura imundície. Por isso Jesus chamava os fariseus, e o título dessa palavra que eu falei no Paraguai se chama Denunciando o Espírito da Religiosidade. E os fariseus, como fala Mateus 23, eles gostam de ecoar sua voz nas praças, orar em voz alta, de ser chamados de mestres, de rabis, de sentar nas primeiras fileiras, de serem honrados na sua função. E aqui eu quero fazer uma pausa, e eu quero ler o texto de Mateus capítulo 15. Eu não quero que você perca o texto de Lucas 7, mas Mateus capítulo 15 me dá um pouco de entendimento desse espírito religioso que estava agindo na vida de Simão, o fariseu, o leproso que escondia o seu pecado, a sua mazela, a sua sujeira. Em Mateus capítulo 15, no versículo 1, ele fala: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem um pão? Repara que eles não lavaram os pés de Jesus no jantar, mas estavam criticando Jesus, que os discípulos não lavavam as mãos. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Ou seja, eles transgridem a lei por amar mais a tradição. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas nós aqui somos católicos, somos apostólicos, mas não somos romanos. Não sei se você sabia disso. Os protestantes, os evangélicos, eles creem na igreja universal. Eles creem em uma só igreja no mundo. Amém? Nós cremos nisso, está na palavra. Uma só fé, um só batismo,
um só Deus, Pai de todos, em todos, por todos. Efésios 4, irmãos. Entende? Um pouco de Bíblia não faz mal a ninguém, tá, gente? Então, nós somos católicos, somos apostólicos, cremos no credo apostólico, mas nós não estamos sujeitos à fumacinha de Roma. Entendeu? O habemus papam. Nós não estamos esperando o governo de um papa, porque nós somos governados pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Mas é importante frisar aqui que às vezes nós sustentamos mais a tradição. Por que fazemos o que fazemos? Minha avó fazia, minha bisavó fazia. Aqui na igreja o Papa falou que é assim. Não, irmãos, o que a Bíblia fala? A gente não pode amar mais a tradição do que a palavra de Deus. E é isso que Jesus estava confrontando ali nessa história. Ele fala aqui: vocês também transgridem o mandamento pela vossa tradição, porque Deus ordenou dizendo: honra pai e mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe, que morra de morte. É estranho, né? Que morra de morte. Está aqui o texto. Mas vós dizeis, qualquer... não é estranho não, porque a pessoa pode morrer de outra coisa, assassinado, né? Talvez deva ser isso aqui. Mas, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que dizer ao pai ou à mãe, é oferta. Isso aqui era uma oferta dada ao templo, pelo pai. Então, ao Senhor, né? Então ele fala, qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor. O que vocês podem aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai e a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que ele está falando? Eu dei no templo. Se você quiser alguma coisa de mim, vai lá e pega no templo. Entendeu? Eu já cumpri a minha obrigação. Isso não é honrar pai e mãe, mas era uma tradição. Então eles invalidavam o mandamento dizendo: eu já cumpri, porque a tradição manda eu pagar esse imposto, eu já paguei o imposto, então agora se vira com o templo. Entendeu? Isso é religião. Isso é parecer que você está bem na foto, porque você cumpriu todos os ritos da tradição, mas Deus vê o teu coração. Deus sabe o que está dentro do teu coração. Não adianta você fingir que você está pagando todas as suas dívidas, ou cumprindo todos os rituais, vindo a todos os cultos, pagando todos os dízimos, mas ainda com o seu coração totalmente rebelde para Deus. O temor precisa voltar à casa de Deus. E aqui ele diz assim: assim vocês invalidaram pela vossa tradição o mandamento de Deus. Amaram mais a tradição do que o mandamento, do que o princípio da lei, do que o coração da lei. Toda lei tem um coração. Quando a lei fala área escolar 20 km por hora, existe um coração por aquilo, que é proteger as crianças. Não, eu sou veloz e furioso, pastor. Eu gosto de transgredir a lei, eu gosto de andar rápido. Mas você não está respeitando o coração da lei, que é proteger o indefeso. Entendeu ou não? Toda lei tem um coração. Existe o espírito da lei. E aqui ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, fala comigo aí, o coração está longe de mim. Eu posso estar aqui nesse lugar, cantando canções, é Ele, por Ele que estou gastando a minha vida, mas o meu coração pode estar muito longe de Deus. Assim como todo mundo fala sobre o filho pródigo, mas ninguém fala sobre o filho que estava na casa e não foi embora, não gastou sua herança, ficou dentro da casa, mas dentro da casa estava perdido. Tem muito crente perdido dentro de casa, dentro da igreja. Tem muito crente desviado dentro da igreja. Hipócritas, bem disse Isaías ao vosso respeito: povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim.
Você cumpre tradições, você cumpre mandamentos de homens, mas o espírito da lei, o coração da lei, você negligencia. Em vão me adoram, diz o texto, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Chamando a si, a multidão disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, é o que contamina o homem. Eles estavam preocupados com a contaminação de não lavar as mãos e contaminar o alimento. Mas Jesus estava falando: o que entra pela boca, não é o que entra pela boca que contamina você, é o que sai da tua boca. O que tem saído da tua boca. Morte e vida estão no poder da língua. Tem pessoas que são como os fariseus, serpentes, víboras, cheias de veneno, destilando veneno com seus lábios, cheio de morte na sua boca. Então, se aproximando deles, os seus discípulos disseram: sabem, os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Eu, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Tem muita coisa que foi plantada por homem que está sendo arrancado hoje. Tem muito sistema de homem que está caindo. Tem muita coisa falsa que está indo por água abaixo. Amém. E vai ser abalado. Tudo que precisa ser abalado será abalado, para que o reino de Deus inabalável seja estabelecido. Deus vai levantar uma igreja santa, pura, sem mácula. Ele vai voltar para buscar uma noiva pura, não com aparência de pura, mas com pureza desde dentro para fora. Amém? Amém? Então, voltando ao texto de Lucas, capítulo 7. Quando viu o fariseu, verso 39, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma mulher pecadora. Ou seja, nesse lugar, na casa do fariseu é a casa do julgamento. Quem se lembra da história de Davi entrando com a arca em Jerusalém? Lembra disso? Está em 2 de Samuel, capítulo 6, depois você pode ler. Eu não vou falar sobre os detalhes, mas Davi entra, e ele entra num cortejo, e ele dança diante da arca, e ele tira suas vestes de rei, e ele começa a dançar com suas vestes interiores, e isso era uma vergonha. A sua esposa Mical, da janela, fala: isso por acaso é comportamento, atitude de um rei? De se tornar vil diante dos seus súditos, diante dos seus servos e servas? Ela criticou a atitude de adoração de Davi. E assim é a casa do fariseu. A casa da religiosidade é a casa da crítica, é a casa da análise. As pessoas não adoram, mas ficam policiando quem está adorando. Eles são assim, né? O louvor comendo solto, presença de Deus, e o cara assim, ó, não para de cantar santo, 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 santo. Será que não tem outra coisa para cantar? Meu Deus, enguiçou o disco. Que repetição. Que hora que vai terminar? O pastor não para de falar: meu Deus, estou com fome. Meu Deus, esse pastor, esse culto que demora. Eu quero uma missa, eu quero um negócio fast food. O fast food está matando a igreja. Esses cultos rápidos, express, para poder atender uma geração rasa que não quer compromisso com a palavra, isso está matando a igreja. E aqui nesse lugar, nós somos pessoas profundas, nós somos pessoas que amamos a presença de Deus. Eu estava ontem fazendo um casamento, estava me lembrando, lá na minha ficha me colocaram 15 minutos para eu falar. É óbvio que eu não falei em 15 minutos, né?
Mas eu lembrei que no meu casamento, eu falei com o meu pastor: pastor, fica à vontade, o Senhor vai te usar, você vai entregar a palavra que você precisa entregar. E ele falou 2 horas, falou 2 horas, mas Deus usou aquele homem. E como as pessoas choravam, e como as pessoas lembram até hoje do dia do meu casamento, as pessoas que estiveram ali. Uma geração rasa, que não aguenta mais ouvir a palavra. Não, para de pregar, não, me dá uma coisinha mais palatável, me dá um leitinho. Ai, não tem um docinho para mim não? Irmão, aqui é arroz com feijão, querido. Amém? A gente precisa de palavra, a gente precisa ser sacudido, a gente precisa ser chacoalhado. Geração menina, geração imatura, povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe. Eu não quero que Jesus esteja batendo a porta do meu coração porque eu esqueci Ele do lado de fora. Porque nós estamos aqui no nosso culto e a gente está aqui honrando quem não tem que honrar, mas Jesus que a gente tem que honrar não honra. E aí chega uma autoridade aqui, chega um político, todo mundo: oh, por favor, senhor, senta aqui. Olha, gente, olha que essa pessoa tão honrada. Mas Jesus não tem honra nessa casa. Que tipo de igreja nós nos tornamos? Uma igreja que quer agradar homens, mas termina desagradando a Deus. Povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vou falar de novo. Povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe, está longe, está longe, está longe. Culto não é lugar de celular, irmão. Culto não é lugar para você ficar passeando, tomando água enquanto o pastor está pregando, indo no banheiro quando o pastor está pregando. Tem gente que levanta, irmão, tem gente que levanta e vai na passarela assim ainda, assim, ó, né? Só vem passeando pelo corredor como se nada tivesse acontecendo. O culto está acontecendo. Povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente longe.